Estamos aqui mais um dia com o desafio de transformar o amor, além de uma devocional, além de uma mensagem, e transformarmos tudo isso em um caminho de prática amorosa, com ações que realmente mostram o que Jesus viveu, o que Jesus inspira para a igreja viver, e esse desafio constante que é amar, perdoar, abençoar, elevar os outros e também transformar toda e qualquer ideia, teoria sobre o assunto em prática que realmente evidencie a vida da igreja, a vida do Cristo e suas práticas para o nosso dia a dia. O texto hoje é Romanos capítulo 12, apenas o versículo 10, quando ele vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Temos aqui um parágrafo sobre o amor que vai do versículo 9 até o versículo 21, eu recomendo a leitura, e é extraordinário porque Paulo, em sua carta, ele vai trazer esse alerta, esse desafio, e Paulo sempre inclui uma sessão prática instruindo os crentes sobre como viver o cristianismo diariamente. Paulo inicia com um apelo ao amor, o primeiro fator motivador da vida cristã. O comportamento ou o caráter semelhante ao de Cristo inclui a demonstração do amor genuíno, sem hipocrisia, como ele vai dizer no versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom, evitando o mal e apegando-se ao que é bom, respeitando os outros, sendo cuidadosos no serviço, demonstrando esperança, alegria, paciência e perseverança, atendendo às necessidades dos outros, demonstrando hospitalidade, vivendo humilde e pacificamente, retribuindo o mal com o bem. Partes dessa passagem são reminiscências do ensino de Jesus no Sermão do Monte, quando temos ali em Mateus 5, 6 e 7, toda uma proposta nova que Jesus está trazendo para que a igreja não só discurse, não só tenha a sua teoria, mas também tenha a sua prática. E ele então vai concluir ali no Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre a casa que é edificada sobre areia e a casa que é edificada sobre a rocha, e ele vai dizer que quem escuta aquela palavra e coloca em prática é como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vieram os ventos, as tempestades, a chuva forte, tudo isso bateu contra aquela casa. Quem realmente coloca em prática os ensinos da mensagem do Cristo de Nazaré, vem chuva, vem ventos, vem tempestades, vem tempos difíceis, mas isso não é capaz de derrubar a casa, porque ela está bem alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Cristo, a verdade é Cristo, e o amor também está ligado ao Cristo de Nazaré, que não só nos ensinou sobre o amor, mas ele viveu o amor, e a sua prática de vida é realmente para nós uma prática, é uma lição de vida que vai nos desafiando a viver como ele e a praticar realmente o amor como ele realmente foi capaz de praticar. Um genuíno relacionamento com Cristo se fará evidente nos relacionamentos pessoais com as outras pessoas. Eu gosto demais do fato que o pastor David Cornfield, na sua Bíblia do Discipulado, ele traz 28 mandamentos recíprocos. Olha que maravilha, ele conseguiu catalogar cada um dos mandamentos. Mandamento quer dizer uma ordem, um imperativo. A igreja não pode ter uma escolha ou outra. Realmente nós precisamos colocar em prática todos os mandamentos recíprocos. E é interessante porque esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10, quando ele vai dizer: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal,
prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E o pastor David, então, na sua Bíblia, ele traz esses 28 mandamentos recíprocos que podem ser, sim, exercitados fraternalmente de uns para com os outros. Amem-se uns aos outros, ele traz várias citações bíblicas, todas essas citações que eu vou fazer estão embasadas em princípios bíblicos, com versículos bíblicos, com toda uma dinâmica bíblica. Amem-se uns aos outros, prefiram dar honra uns aos outros, tenham a mesma atitude de uns para com os outros, deixem de julgar uns aos outros, promova a edificação mútua, aceitem-se um ao outro ou uns aos outros, aconselhem-se ou demoestem-se uns aos outros, saúdem uns aos outros com um beijo santo de comunhão, não se privem um ao outro, tenham cuidado uns pelos outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, sejam humildes, pacientes, suportando uns aos outros em amor, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Falem entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, sujeitem-se uns aos outros, cuidem dos interesses uns dos outros, não mintam uns aos outros, instruam e aconselhem-se mutuamente, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, consolem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros todos os dias, animem uns aos outros todos os dias ao amor e às boas obras, não se queixem, não falem mal uns dos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam todos humildes uns para com os outros. Então, temos aqui 28 desafios de uma prática fraternal de uns para com os outros, e aqui fica a nossa reflexão de hoje, para que o amor não seja um compêndio de escritos, de teorias, mas práticas, para que realmente nós possamos refletir o amor de Deus no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe, que seja um dia para continuarmos amando. Um grande abraço da pastora Betinha, amém.